A harmonia negativa segue o mesmo princípio da matemática, onde nós temos os números positivos e os números negativos. E para cada número positivo, existe um correspondente negativo e os dois têm a mesma distância do zero, que é o nosso eixo, ok? Funciona da seguinte maneira. Bom, nós temos aqui o zero, que é o nosso eixo, ok? E aí nós temos todos os números acima desse zero são os números positivos. E os números abaixo desse zero são os números negativos. E aí, se eu pego qualquer número positivo, existe um correspondente a ele negativo. Então, por exemplo, se eu pego aqui um número 5, existe o correspondente a ele, que seria o menos 5, ok? E aí, a distância do eixo para o 5, a distância do eixo para o 5 é exatamente a mesma do eixo para o seu correspondente, no caso, o menos 5. E é como se fosse um espelhamento do outro, ok? Então, o menos 5 é como se fosse o espelhamento do 5, só que no lado oposto. E a mesma coisa acontece no princípio da simetria, onde nós traçamos o eixo e temos, com isso, dois lados simétricos, como se um fosse o espelhamento do outro. Vamos aos exemplos. Por exemplo, se eu tenho aqui um retângulo, eu posso traçar um eixo dividindo duas partes simétricas, duas partes iguais. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um eixo nesse sentido, verticalmente, traçando dois lados iguais, o lado esquerdo com o lado direito. Os dois são simétricos, como se um fosse o espelhamento do outro. Da mesma maneira, eu posso traçar um eixo nesse sentido, horizontalmente, também dividindo dois lados simétricos, dois lados opostos, que seriam o lado de cima e o lado de baixo, ok? Um espelhado do outro. A letra M, por exemplo, também é uma figura simétrica. Eu posso traçar um eixo aqui no meio, dividindo dois lados simétricos, o lado esquerdo e o lado direito. E a mesma coisa acontece com o número 3, onde eu posso traçar um eixo aqui, horizontal, dividindo dois lados simétricos, o de cima com o de baixo, como se um fosse o espelhamento do outro. E essa é a ideia básica da harmonia negativa. Ou seja, para qualquer acorde de uma música, que a gente pode chamar de acorde positivo, existe o seu correspondente negativo através de um eixo. E é como se um fosse o espelhamento do outro. E é impossível falar sobre harmonia negativa sem citar o Jacob Collier. O Jacob é um músico britânico, multi-instrumentista, cantor, compositor, produtor e arranjador. Ele é filho de músicos, estudou música formalmente durante alguns anos, mas ele mesmo se considera um autodidata. Em 2011, então com 17 anos, o Jacob abriu um canal no YouTube e começou a postar vídeos caseiros com seus arranjos, que tinham sempre a mesma estrutura. Era a tela dividida em vários Jacobs, onde ele cantava diversas vozes ou tocava diversos instrumentos. E a qualidade dos seus arranjos, bem como sua qualidade vocal e a sua performance como instrumentista, foi chamando cada vez mais atenção. Tanto que em 2015 chamou tanta atenção que o Quincy Jones, que é um dos maiores produtores do mundo, começou a produzi-lo, tirando do seu quarto e levando para tocar nos principais palcos do mundo, inclusive ao lado de grandes nomes do jazz, como Herbie Hancock e o Chick Corea. Fato é que o Jacob é realmente um músico excepcional. Tanto é que, ao longo desses poucos anos de carreira, ele já acumula 4 Grammys e vem crescendo cada vez mais, seja como músico, como produtor ou como arranjador. Mas por que eu estou falando sobre o Jacob? Bom, em 2017, ele deu uma entrevista para um músico chamado Jan Lee, onde ele explicou vários dos seus conceitos teóricos, inclusive uma tal de harmonia negativa, um conceito até então completamente desconhecido. Essa entrevista foi publicada no YouTube e em pouco tempo viralizou. E com isso, músicos do mundo inteiro começaram a pesquisar e a estudar sobre a harmonia negativa, tentando entender o que é, para que serve e como utilizar.
É importante dizer que a harmonia negativa não foi criada pelo Jacob. Ele aprendeu com um músico chamado Barak Shmuel, que por sua vez aprendeu com outro músico saxofonista chamado Steve Coleman. Porém, o Jacob tem o grande mérito de ter difundido esse conceito, de ter trazido à tona essa nova forma de pensamento musical, que sem sombra de dúvidas representa uma grande e poderosa ferramenta de criação musical. E abre um novo leque de pensamentos e ideias para composições, arranjos e reharmonizações. Agora, como o conceito da harmonia negativa se difundiu somente a partir da entrevista de 2017, é um estudo ainda muito recente e pouca coisa se tem sobre o assunto até o momento. Nessa entrevista de 2017, Jacob cita o livro do teórico Ernest Levy, chamado A Theory of Harmony, publicado em 1985. Neste livro, Levy não fala em nenhum momento sobre o termo harmonia negativa, mas ele apresenta o conceito de polaridade, que é a base da construção da harmonia negativa. Levy apresenta primeiramente o conceito de série harmônica, que é a base acústica e física de toda a teoria da música tonal. Para quem não conhece, a série harmônica é o conjunto de sons que acompanham um som fundamental, também chamado de som gerador. Então, quando você toca uma nota no seu instrumento, por exemplo, a nota Dó, o som resultante não é dado somente pelo som desse Dó, mas também por uma série de sons harmônicos que são gerados a partir dessa nota Dó. Esses sons harmônicos, eles são mais fracos que o som resultante e quase imperceptíveis. Então, resumindo, o Dó, neste caso, é o nosso som gerador, também chamado de som fundamental. Os sons harmônicos são os sons gerados a partir desse som gerador. E o conjunto de sons harmônicos é chamado de série harmônica.